Bom dia a todos. Eu sempre tenho um prazer enorme em agradecer aqui aos parceiros da Fiocruz e de demais instituições parceiras do Brasil e do exterior. Agradecer enormemente ao professor Rochel a disponibilidade para contar um pouco da sua experiência, né, origem da UFMG, nós somos parceiros antigos da UFMG, tanto para desenvolvimento conjunto de tecnologias, temos muitos pedidos de patentes em conjunto, patentes concedidas, e destaco principalmente na área de vacinas, mas em outras áreas também, e parceria mesmo na gestão da inovação, né, com a UFMG. A UFMG é uma das universidades que vem se destacando na capacidade de fazer conhecimento científico-tecnológico gerado na universidade virar produto e resolver problemas na sociedade, portanto, fechar o ciclo da inovação tecnológica. Então, professor, é isso, né? Fique à vontade, a gente está aqui muita vontade de te ouvir e, mais uma vez, agradecer a todos, né? Temos pessoas muito importantes aqui da Fiocruz, seja da área de pesquisa, seja da área de gestão. Temos pessoas aí de várias partes do Brasil que têm um conhecimento e experiências enormes, e ainda alguns parceiros, seja da Fiocruz, seja do INPI, em Além-Mar. Então, temos pessoas aí que têm cada vez mais participado desse nosso debate. A gente quer criar aqui um espaço, de fato, para aprofundar temas, um espaço de uma conversa livre, onde as pessoas abrem o microfone, falam, compartilham. E todos eu acho que sabem muito mais do que, no caso, eu, que estou aprendendo no tema, então tenho muita honra aí de contar com a presença de vocês. E professor Rochel, então, com a palavra, por favor. Muito obrigado, Celeste, Anderson, Cristiane, todos vocês aí, né? Fiocruz é maravilhosa, né, gente? Como as pessoas, eu fico pensando, a gente da universidade, a gente falha muito em posicionar a nossa marca, né? E mostrar para o mundo, para a sociedade, que a gente faz coisas bacanas, né, Celeste? A Fiocruz, eu acho que faz isso bem. Se a gente sai na rua, a gente pergunta às pessoas de um jeito ou de outro, né, Celeste? Já ouviram falar da Fiocruz? Tem uma imagem positiva daquela instituição que faz coisas importantes para a nossa saúde, para a sociedade. Então, a Fiocruz é uma instituição maravilhosa. Eu não fui ainda visitá-los, eu preciso. Talvez eu vá visitar a Fiocruz lá de Manaus antes da do Rio de Janeiro, viu? Mas parabéns pelo trabalho de vocês e parabéns por essa iniciativa, né? Em trazer, né, essas conversas aí, abrir para o público. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E espero que a gente possa trocar muito mais figurinhas aí. Então, combinei com o Anderson que eu ia contar um pouco das coisas que a gente faz no Scalab, né? Especialmente essas ações empreendedoras. E o Anderson pediu para eu me apresentar, né? Eu sou químico, viu, pessoal? E hoje eu olho para trás, eu acho que eu sou empreendedor desde pequenininho. Eu queria estudar fora de todo jeito, e vindo de uma família mais humilde assim, a única maneira que eu tinha de estudar fora do Brasil e conhecer um pouco do mundo era ganhando bolsa de estudo. Eu sei que eu me virei ali, viu? Desde a época do ensino médio que esse desejo nasceu, e eu comecei a procurar formas de eu sair do Brasil. Mas foi muito bacana que eu estudei na Unicamp, formei em Química lá, e logo em seguida eu entrei no mestrado na Unicamp, mas antes de acabar o mestrado eu fui para o Japão, fiquei 1 ano e meio lá numa universidade em Gifu. Depois eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra, e da Inglaterra fui para a Espanha. Eu fiquei praticamente quase 7 anos fora do Brasil, só viajando, estudando, né? E depois desse pós-doc na Espanha, né? Fiquei lá 1 ano e meio também. Eu sempre soube, né, que eu queria voltar para o Brasil. Eu sempre soube que meu coração é brasileiro, que eu sempre tive meus estudos pagos pelo governo brasileiro, e eu sempre soube que eu tinha que voltar para cá e, de alguma maneira, ter impacto.
e retribuir, né, tudo que me foi pago em termos de estudo aí, né? E eu entrei na universidade, na UFMG, eu sou professor lá já há 27 anos. Eu entrei na universidade e depois que eu me estabeleci como professor, né, nos primeiros anos, né, do início aí da vida acadêmica, eles sempre são mais duros, né? Mas depois que a gente se estabelece como professor, no meu caso, pelo menos, eu comecei a me perguntar, e aí, né, Rochelle, você vai passar mais 30 anos da sua vida fazendo um trabalho que não é fácil, né? Fazer pesquisa, formar pessoas na universidade, né? Ser cientista e orientador, formar mestres e doutores, é um trabalho muito duro e extremamente importante, né? Mas naquele momento eu queria mais, né? Eu queria aquela história de querer causar impacto voltou. E eu comecei a me perguntar por que né, as tecnologias que a gente desenvolve no laboratório, né, hoje, com a ajuda da CTIT, né, o nosso NIT lá da UFMG, da Juliana Crepaldi e seu time lá maravilhoso, né, a gente tem perto de 40 patentes, né, algumas licenciadas, uma boa parte parada lá no INPI, né? E a gente começou a se perguntar por que a gente não transfere essas tecnologias para a sociedade. Vai ter um impacto muito positivo, vai gerar emprego, vai gerar empresas, emprego, renda, desenvolvimento, né? Justifica a razão de ser da universidade, de sua pesquisa. E isso passou a ser bem central na minha vida, né? Como é que a gente gera impacto? Como é que a gente transfere as nossas tecnologias para a sociedade para que elas possam, né, ter esse impacto positivo? E nessa época eu fui procurar empresas, né? Tem várias histórias traumáticas e divertidíssimas que eu posso contar para vocês depois. Mas a gente saiu do laboratório, né, com a patente embaixo do braço e com a expectativa de que, nossa, vou ganhar milhões e essa tecnologia vai salvar o mundo. E nesse primeiro contato, né, com o mercado, com a indústria, né, ele foi iluminador, assim. Primeiro, a gente, né, foi traumático, viu, pessoal, mas iluminador ao mesmo tempo. A gente fala línguas diferentes do mercado, né? A gente da pesquisa, da universidade, da academia, a gente fala uma língua diferente. E eu percebi que eu não entendia o que eles falavam, e eles não entendiam os meus espectros, meus mecanismos de reação, etc., né? Então, essa primeira experiência, eu voltei para casa meio chateado e com essa percepção, né, de que nossos idiomas, tempos, valores são diferentes, e eu decidi que eu tinha que aprender essa língua, né, do mercado. Aí eu fui fazer um MBA, uma especialização em gestão estratégica de negócios, acabei me encantando por essa área, né? E em 2005 eu fui para o Canadá, numa escola de negócios, eu fui fazer um pós-doutorado em empreendedorismo. Na época, em 2005, com um nome importante lá em Montreal, né? Fiquei um ano estudando esses processos de transferir tecnologia para o mercado, né? Quando eu voltei para o Brasil em 2006, eu me tornei coordenador da incubadora de empresas lá da UFMG, e ali, né, participei ali do nascimento de 20 empresas, né, e ajudei, costumo falar que eu ajudei a enterrar a imensa maioria dessas empresas ali, né. Então, eu vivi esse processo com outros empreendedores, né, do nascimento até a morte, isso foi fantástico. Quer dizer, ver essas empresas morrendo não foi fantástico, né? Mas o que eu aprendi, a experiência que eu ganhei ali foi muito importante. E eu falo que nessa época o pessoal me pedia conselhos e eu dava pitaco na empresa de todo mundo lá, né? Quando eles me perguntavam, e Rochelle, qual que é a tua empresa? E eu dizia, eu sou empreendedor teórico, né? Eu nunca abri empresa, eu só fiquei lendo um monte de artigo, livros, etc.,
O que é a coisa mais fajuta do mundo, né, pessoal? O empreendedorismo é um conhecimento tácito, você aprende fazendo, você aprende botando mão na massa, né? Então, eu tinha essa frustração de que eu adorava empreendedorismo, gostava de falar, de trabalhar isso com pessoas, mas eu não tinha nenhuma empresa na minha história, né? Para dizer que eu já tinha sido um empreendedor, né? E aí a gente resolveu abrir uma empresa. Depois de 2 anos na incubadora, eu saí, né, da Inova e fui buscar investidor para abrir uma empresa. A gente abriu a Vert Ecotecnologias. Eu vou contar um pouquinho dela para vocês aí. Depois vou contar essa história ainda, né? A gente ganhou um INCT, o INCT Midas, para quem não conhece, né? São grandes redes de pesquisa, são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu coordenei um INCT Midas que recém acabou, e dentro desse INCT Midas vem o Scaleb, que é o ator que eu vou contar para vocês um pouco aí dele, tá? E também a vontade da gente ter projetos de impacto social. A gente fez vários projetos na Amazônia, no Rio Doce, quero contar aí para vocês. E como uma das últimas coisas dentro do Scaleb, a gente montou um Venture Builder, tá? Essa é a Vert. A Vert, ela nasceu em 2008, né? A gente conseguiu um primeiro investidor, uma empresa na área de consultoria ambiental aqui de Minas Gerais, mas uma empresa que atua nacionalmente, né? Abrange meio ambiente. Em 2011, entra uma grande empresa de engenharia, a Promon, né? Juntos, esses dois investidores devem ter aportado ali ao longo de 6 anos de existência, perto de 3,5 milhões de reais para a Vert poder entrar no mercado, né? A gente nasceu em 2008, exatamente no ano em que começa uma crise no sistema financeiro, com a quebra de alguns bancos americanos. Não sei se vocês se lembram isso, né? Especialmente o Lehman Brothers. E a gente decidiu encerrar a Vert em 2014, porque é o ano que o Brasil entra numa crise profunda, política e econômica, né? Então, eu vivi 2 grandes crises, né? Uma mundial e a outra aqui no Brasil, e a gente tomou a decisão de estacionar a Vert. Mas a Vert, ela existiu por 6 anos. E eu vivi esse processo de criar, colocar no mercado uma empresa e fechá-la. Eu posso falar já, né, que eu fali uma empresa, né, pessoal? Isso é uma coisa que é uma característica interessante quando a gente vai contar a nossa história para investidores, né, de que a gente já criou e já faliu uma empresa. Eu adoro essa foto, porque nessa foto tem algumas figuras aí que foram super importantes no ecossistema de inovação aqui de Minas Gerais, né? O Aluir, ele fez mestrado, doutorado comigo, farmacêutico, fez, né, doutorado em química, mas ele foi para a área total de empreendedorismo. Ele criou um programa aqui, junto com a nossa Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep, chamado Lemonade. O Aluir deve ter ajudado uma pré-aceleração aí de milhares de tecnologias e ajudou a criar aí talvez algumas centenas dessas empresas aí, né? O Euler, que é economista, ele era o CEO da Vert na época. Ele trabalhou na criação do Biotech Town, trabalhou no fundo, o Fundepar. Hoje ele está no setor privado aí. O Ricardo criou uma empresa chamada IEBT. Hoje essa empresa atua em inovação, contrata aí mais de 200 pessoas. Então, era um time de pessoas que estavam começando comigo, e foi aqui que eu percebi algo incrível, né? De uma certa maneira, as coisas que a gente faz pode dar origem a personagens fantásticos aí, empreendedores que vão ter um impacto enorme no ecossistema de inovação. Então, né, estava conversando com o Anderson e com a Celeste, que eu tenho muita fé nessa nova geração aí, desses meninos, meninas, que são capazes de fazer coisas incríveis. Então, eu tento trazer sempre para bem perto de mim
e trabalhar, né, a formação dessas pessoas e depois soltar no mundo, porque elas é que vão, né, gerar um impacto muito maior do que eu consigo, né? A VERT, ela nasce da percepção, pessoal, de que no processo de inovação, a gente chega na universidade, nos nossos laboratórios de pesquisa, a gente chega até a escala de bancada, e a gente tem muita dificuldade de avançar, especialmente na nossa área de química e processo. A gente começa ali o Vale da Morte, sendo que a gente não tem quantidades de produto suficiente para fazer prova de conceito, né? A gente chega nas bancadas dos nossos laboratórios em escalas de miligramas e gramas. Então, para muitas tecnologias, miligramas, gramas, não são suficientes de fazer um teste, né? Tem uma história que eu gosto de contar. A gente desenvolveu uma argila hidrofóbica sintetizando nanotubos de carbono na superfície dessa argila, chamada vermiculita, e essa argila flutua e ela é capaz de absorver com muita eficiência óleo derramado em água. Então, para acidentes, para remediação de óleo derramado em água, essa argila tinha uma performance incrível, né? Aí apareceu até na televisão e um gestor do Porto de Suape, lá em Pernambuco, eu lembro até o nome dele, seu Renato, ele desceu aqui para Belo Horizonte, levei ele para o laboratório, mostrei como é que a argila funciona, capturando, derramei petróleo num becker, né, lá no laboratório, joguei argila, ela puxava o petróleo, deixava a água limpa, e ele ficou muito impressionado, e ele falou, essa é a tecnologia que a gente precisa. E ele pediu 200 quilos da argila para ele poder testar lá no Porto Suape, né? E aquilo foi terrível, porque na reação no laboratório eu só conseguia fazer 1 grama por vez, e ele queria 200 quilos, né? Olha que oportunidade incrível, que vitrine, né? A gente perdeu por não ser capaz de sair dos gramas e chegar nos quilos. Então, aí, e como esse, eu tenho vários outros casos aí que eu poderia contar para vocês. Então, a percepção nossa é que, da bancada, dos nossos laboratórios até o mercado, a gente precisa ser capaz de produzir quilos de produto. Primeiro, para fazer prova de conceito com clientes reais. Esse é um passo importante para a gente aumentar a maturidade da tecnologia, né? E a gente trabalha também com prova de conceito de processo. Eu preciso provar, entender como é que vai ser a viabilidade de eu desenvolver um processo em escala industrial. Fazer coisas na bancada é muito, muito mais simples do que levar um processo que vai ali trabalhar com toneladas, né, de algum material. Então, também tenho várias histórias traumáticas para contar de processos que na bancada a gente não dava nem uma filtração a vácuo, por exemplo. Para a gente conseguir fazer isso numa escala de 20, 30 quilos, a gente levou 6 meses para resolver e fomos achar um equipamento que a gente alugou da indústria alimentícia que conseguiu resolver o nosso problema. Então, eu achava que, como químico, eu ia ser capaz de sair dos gramas e chegar no quilos com facilidade, né? E isso não é verdade, viu, pessoal? Então, a gente precisava, no processo de inovação, grandes gargalos, escalonar, chegar em quilos, entender o processo. E mais do que isso, a gente começou a trabalhar fortemente em viabilidade econômica, técnica e mercadológica, tá? Então, hoje, o Scalab, ele não escalona um processo sem ter minimamente a segurança de que esse processo ele é viável do ponto de vista técnico e econômico, e ele é uma oportunidade de mercado. A gente tem que fazer uma análise mercadológica. Escalonar um processo, pessoal, é demorado, é complexo, é caro. Só para vocês terem uma ideia, escalonar um processo, as plantas mais simples que a gente escalonou custam aí 100, 150 mil reais num escalonamento muito simples, mas com muita tranquilidade, 1 milhão, 1,5 milhão de reais.
só para a gente sair dos gramas e chegar, às vezes, em dezenas de quilos, tá? Então, um processo de escalonamento, ele só deve ser, né, executado se a gente tiver certeza de que a gente tem uma oportunidade interessante de negócios na mão. Aí a gente consegue justificar o dinheiro que a gente vai investir e o trabalho que a gente vai ter para o escalonamento, né? Nessa época, a gente começou a participar de várias competições internacionais de empreendedorismo, a gente ganhou várias dessas competições com os alunos. Então, foi uma época incrível que a gente gerou empreendedores no momento em que não tinha tantas. Hoje, no nosso ecossistema é super ativo, né? Pessoal, outra coisa que é bacana, eu gosto de contar, a gente publicou As Cartas de Tsuji. É um livro que é para estimular empreendedorismo na universidade, né? Então, é um livro que conta a história, né, do pesquisador João e seus alunos lá, uma de doutorado, um de graduação, eles vão decidir criar uma empresa. Então, esse livro, né, que tem... a gente fez isso junto com o Sebrae, essa primeira edição esgotou rapidamente. Em 2013, ele saiu na Exame como um livro na área de empreendedorismo tecnológico recomendado. Hoje ele é usado na Argentina, ele tem, né, tem alguma inserção ali em instituições argentinas e aqui em alguns lugares do Brasil. E qual foi, né, a estratégia que a gente adotou, né? A gente resolveu contar uma história de um pesquisador. E ao longo dessa história, o João, ele vai vivendo desde a dúvida, será que eu devo abrir uma empresa? Quais são os primeiros passos? Qual o caminho? O envolvimento dos alunos. Então, é uma história que vai mostrando muito do ponto de vista do João, como é que é esse percurso de abrir uma empresa. Eu achei que isso seria um bom caminho para trabalhar esse tema com a comunidade acadêmica, né? É trazer o empreendedor central, que é o professor, no caso desse livro, né? E todas as suas dúvidas, incertezas, inseguranças, né? E ao longo dessa história, que vai falar da trajetória do João, tem 52 quadros técnicos que vão falando de empreendedorismo, proteção de tecnologia, PI, estudo de viabilidade técnica e econômica, conexão com o mercado, o que são incubadoras, parques tecnológicos. Então, esse é um romance que, de uma forma leve, despretensiosa, ele vai introduzindo esses conceitos para a comunidade acadêmica, né? São 52 quadros técnicos que vão contando coisas que na época eu achava relevante, tá? Essa aqui é a versão argentina dele. E deve sair agora mais um livro que é uma sequência das cartas de Tsuji, chama As Últimas Cartas. E o foco desse livro agora é como é que a gente se relaciona com o investidor. Tá legal, decidi abrir uma empresa, fiz várias coisas, eu tenho uma oportunidade interessante nas mãos, e agora eu tenho que convencer o investidor a me dar alguns milhões de reais para eu colocar essa empresa no mercado. Então, esse livro, ele traz essa bagagem que a gente desenvolveu nesses últimos 10 anos, né? De novo, é uma história, aqui tem 2 personagens, né, centrais aí. O pessoal fala que quando eu escrevo eu uso drogas, não é mentira, viu, pessoal? Eu sou super careta. Mas nesse livro aqui, a personagem principal, que era aluna de doutorado do João no primeiro livro, ela vai abrir uma empresa, a segunda empresa dela, e ela está nas vésperas de apresentar essa empresa a um grupo de investidores. E ela perde o sono no hotel e desce no jardim do hotel, e lá tem um senhor jogando com um tabuleiro de xadrez, e ela começa a jogar xadrez, que esse senhor, que se chama Bergman, e ele é a morte. Então, ela vai jogar xadrez com a morte. E nessa história toda, ela vai trazer para o leitor os aspectos importantes que a gente tem que pensar, estruturar, trabalhar quando for conversar com o investidor. Ele deve estar chegando pelo correio aí nos últimos dias de maio e a gente deve fazer um lançamento.
Aí, Anderson, se tiver um espaço e vocês quiserem que eu conte um pouco desse livro, né, nessa série de seminários, eu vou ficar super feliz aí, estou super à disposição, tá? Queria contar para vocês o que é o Scalab. Quando a Vert, a empresa, essa primeira empresa que eu participei da criação dela, quando ela morre em 2014, coincide com a submissão do projeto INCT. E dentro do INCT, a gente fala que iria criar o Scalab, que é esse centro de escalonamento, entendendo que eu preciso escalonar e modelar negócios se eu quiser transferir tecnologia. E a gente falava, inclusive, que a gente ia construir esse centro não dentro da universidade, mas sim dentro de uma unidade Senai, que o grande parceiro nosso, né? Então, eu quero contar para vocês um pouco do Scalab. Hoje, o Scalab, ele é um laboratório da UFMG, ele é um centro de tecnologia da UFMG. Muita gente pergunta se a gente tem CNPJ, eu sempre respondo ainda não, mas é uma das coisas que está, né, no nosso radar. Então, hoje o Scalab ele é um centro de tecnologias, ele é o UFMG, a gente está ligado ao UFMG, tá? A Ana Paula e eu somos coordenadores acadêmicos, né? Mas a Maria, ela é diretora do Scalab e a nossa chefe, né? A Celeste conheceu a Maria aí. O Scalab, ele tem uma rede de pesquisadores, muita gente da área da química, da engenharia, de materiais, viu, pessoal? Vocês vão perceber que o Scalab ele tem uma pegada em sustentabilidade, mas ele tem um nível de multi-interdisciplinaridade alto, né? O Scalab hoje ele está conectado diretamente a mais de 60 pesquisadores e a gente atua em vários setores aí industriais. Comentei com vocês que ele, apesar de ser o FMG, ele está dentro de uma unidade Senai. Esse é o espaço que a gente ocupa, é um espaço um pouco maior do que 300 metros quadrados. E a gente tem 2 laboratórios muito simples, onde a gente desenvolve tecnologias muito focado em problemas que a indústria traz para a gente, tá? Esses 2 laboratórios pequenos, eles se complementam com outros 2 laboratórios que a gente tem no departamento de Química. Então, no total, a gente tem 4 laboratórios que atendem demandas das indústrias. A gente não tem como foco nesses laboratórios, né, desenvolver mestrados e doutorados, embora tenha vários mestrandos e doutorandos que estão fazendo suas teses aqui, mas o foco é desenvolver tecnologia para a indústria e entregar resultados num tempo, né, mais rápido possível e com a lógica da indústria, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente quer estudar o efeito de um monte de variáveis, quer aprofundar, quer entender mecanismo. Aqui a gente trabalha com uma lógica diferente, a gente trabalha com a lógica de entregar resultados de maneira eficiente, assertiva para a indústria. Então, nem sempre dá para a gente ficar aprofundando vários aspectos, né? O que o Scalab tem, que outros laboratórios acadêmicos não têm, pessoal, é esse galpão. É nesse galpão que a gente sai dos miligramas, gramas, e a gente chega na escala de quilos, dezenas, às vezes centenas de quilos, né? A gente tem reatores aí de 50 litros que permite, né? São reatores multipropósitos, né? Aquecimento, resfriamento, agitação, adição de reagentes, controle de atmosfera. Então, a gente é capaz de trazer processos físico-químicos, né, dos miligramas aqui para até 50 litros. A gente tem outros reatores multipropósito, né? Esse reator azul, ele chega até 1.100 graus, ele é um reator contínuo, tem 3 zonas de aquecimento, atmosfera controlada. Então, toda vez que a gente precisa de um processo térmico até 1.100 graus, a gente trabalha com esse reator aqui. A gente aluga muito para as indústrias virem fazer teste, a gente faz coisas finas como sintetizar nanotubos de carbono aqui dentro, a gente produz carvão ativado, enfim, uma série de coisas. Esse é um outro reator que tem vários processos. Aqui ele estava sendo usado para a produção de biodiesel, mas ele é um reator multipropósito em que a gente consegue fazer várias operações.
Essa é uma unidade recém-montada no Scalab que trabalha com o processamento de rejeitos da mineração e da siderurgia. Vou contar um pouquinho mais, até uma startup nossa saiu desse laboratório aqui, ó. Essa foto da esquerda superior, ela é uma unidade que a gente está fazendo um projeto com a Petrobras de filmes anticorrosivos aí. Enfim, só para vocês terem uma ideia. Hoje o Scalab, pessoal, ele tem uma população flutuante lá, depende dos projetos que nós temos, mas o Scalab, em média, ele tem 35 pessoas. A gente tem um time que está muito focado em ciência e tecnologia. A gente tem um time, né, que olha muito para a ESG, que a gente considera central hoje nos projetos nossos em sustentabilidade. A gente tem pessoas que olham para mercado, a gente tem pessoas que olham para a engenharia. Aqui eu queria trazer um ponto de que uma organização que nem o Scalab, que tem como missão levar tecnologias para o mercado e gerar impacto, não dá para ter só pesquisadores, cientistas, alunos de mestrado e doutorado, né? Então a gente entendeu, e hoje no Scalab, a maior parte do nosso time ela tem a ver com mercado, com engenharia, com ESG. Só para vocês terem uma ideia, né? O Scalab hoje tem 3 pessoas que focam no comercial. A gente dispara em termos de contato via LinkedIn, enfim, e-mail, WhatsApp, a gente, em média, 500 contatos por mês, com indústrias, né, diferentes, para a gente poder fazer essa conexão comercial, né? A gente hoje, no nosso time de galpão, de engenharia, nós temos 3 engenheiros químicos, e fora isso, tem várias atividades que são meio, que são extremamente importantes. A gente tem hoje 3 pessoas que cuidam da Scalab, depois eu posso contar um porquê que essas pessoas são tão importantes ali, né? A gente tem 2 pessoas que olham para o financeiro do Scalab. A gente tem até uma psicóloga, viu, pessoal, que trabalha com todos os processos que tem a ver com RH. Você fazer a gestão de um time de quase 40 pessoas, não dá para fazer de qualquer jeito, né? A gente trabalha clima organizacional. Tenho super orgulho de falar, viu, Celeste e Anderson, que a gente implementou esse ano o PL, que é participação nos lucros. Então, os times, né, envolvidos nos projetos aí, dependendo da performance, no final do ano, eles ganham ali uma participação, um prêmio em dinheiro, por conta da performance do Scalab. Então, o Scalab, ele trabalha como uma empresa. O Scalab, ele trabalha com planejamento estratégico, que é feito anual, e eu também costumo falar, eu participo da organização de planejamento estratégico de vários atores, várias organizações. Eu acho que o Scalab, ele tem um planejamento estratégico que é um dos melhores que eu conheço, né, na minha limitação aí. A gente faz um planejamento no início do ano, a gente faz acompanhamento trimestral das metas, né, os OKRs, Objetivos e Resultados-Chave, e se não está funcionando, a gente repensa a estratégia. Então, a gente leva muito a sério essa coisa do planejamento estratégico, né? A meta desse ano nossa é chegar a 3,5 milhões por ano de faturamento com projetos com indústria, tá, pessoal? Estamos com, né, a gente subiu bastante a régua nossa esse ano, então a gente está ali, né, bastante intenso em tentar bater essa meta aí, né? Nós estamos já no meio do segundo trimestre e a gente está olhando e tentando chegar nesses 3,5. Eu sei que não é um valor muito expressivo, né? Mas desde a criação do Scalab, há 5 anos atrás, a gente tem mais de 120 projetos com indústria. Então, a gente aprendeu a se conectar aí com o mercado, né? Apanhamos muito, mas eu acho que estamos aprendendo cada vez mais, né? Então, a gente agora está, né, trabalhando para aumentar a nossa eficiência, né? E a ideia é trazer mais recursos, entregar mais resultados com um time cada vez menor, assim. Então, esse é muito do nosso foco esse ano aí, é aumentar a eficiência, né?
A gente gosta muito de criar startups, vou contar um pouquinho para vocês dessas nossas iniciativas. Na nossa conta, a gente já participou diretamente da criação de 3 startups aí, e trouxemos perto de 12 milhões de reais em vários projetos com essas startups. E a gente também adora editais aí, né? Então, de recursos públicos nesses últimos anos, a gente fez uma conta rápida, a gente já trouxe aí perto de 30 milhões de reais para o Scalab e para parceiros aí. Aqui, uma lista que está um pouquinho desatualizada, mas são alguns dos clientes nossos, né? E o Scalab, ele tem 3 grandes áreas, né? A primeira delas é que a gente interage em conexões diretas aí com as indústrias. E não vou entrar em muito detalhe, nosso tempo está avançando. A gente aprendeu que a indústria gosta de pacotes bem definidos que entregam resultados e que num sistema de portões de decisão, de stage gates, né, a gente vai avançando com a indústria. Então, a gente vai desde a indústria que tem um problema e não tem a menor ideia como resolver, a gente faz um mapeamento tecnológico, a gente depois passa para um próximo estágio, que é agora que a gente entendeu o que a gente vai fazer, a gente vai para o laboratório, a gente faz um P&D direcionado, depois a gente vai para uma escala pré-piloto e depois a gente vai para um escalonamento. Eu comentei com vocês que escalonamento é um processo complexo e caro, então a gente só vai para o escalonamento depois que a gente percorre, né, essas etapas aí. E entre cada uma dessas etapas, sempre tem uma bolinha verde ali, que é um momento de decisão. É um ponto em que a gente conversa com a indústria, trabalha a gente faz uma análise de risco mais aprofundada, a gente traz orçamentos para ver o quanto vai custar a próxima fase, e a gente toma decisões juntos, tá? A gente tem programas de inovação aberta, que essa é a segunda coisa que a gente faz, e tem sido incrível esse trabalho que um grupo nosso está fazendo. É inovação aberta. O que o Scalab percebeu? As indústrias, muitas indústrias querem entrar na inovação aberta, mas tem muita dificuldade de se conectar com universidades, centros de pesquisa, né? O Scalab entendeu um pouco, né, como é que faz essa conexão. Então, a gente começa entendendo a demanda que a indústria tem, traduz isso para uma linguagem que pesquisadores consigam entender. A gente divulga isso pelo Brasil todo, as inscrições que aparecem, a gente ajuda a fazer a seleção dos melhores projetos, faz um alinhamento cuidadoso com os pesquisadores, até às vezes muda escopo de projeto com os pesquisadores para atender melhor a indústria. A gente facilita na tramitação burocrática, as questões legais, PI, a gente faz a gestão, tudo isso o Scalab, viu, pessoal? O Scalab faz a gestão dos projetos, tanto a financeira quanto dos entregáveis, né? E no final, a gente trabalha muito com os pesquisadores já selecionados e a gente faz alguma coisa que se parece ali com uma pré-aceleração, aceleração, a gente traz os elementos mais importantes de viabilidade técnica e econômica e a gente entrega para a indústria algo que é mais do que um relatório técnico, né? A gente entrega para a indústria um conjunto de informações que, além da parte tecnológica, traz as questões de viabilidade econômica, traz algumas informações de mercado. Isso permite que a indústria tome decisões, né, um pouquinho mais assertivas, né? E o resultado disso é que tem tido muita tecnologia transferida, tem criação de startup e às vezes, um novo projeto de pesquisa. A gente já realizou, está um pouquinho desatualizado isso, mais de 15 casos de inovação aberta, pré-aceleração, aceleração, tá? Quando a gente olha os números gerais, nesses programas com indústria ou os programas de aceleração do Scalab, a gente já olhou mais de 500 tecnologias. Na verdade, se eu computar o último programa que a gente fez com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, esse número sobe para perto de 800 aí. A gente já acelerou perto de 100 tecnologias. Acelerar, pessoal, significa ficar no mínimo de 3 meses até, às vezes, 7, 8 meses com tecnologias acompanhando de perto, tá?
Comentei com vocês que dessas tecnologias surgiram 3 startups e a gente levantou aí hoje perto de 12, 13 milhões de reais. Vou contar só alguns casos muito rapidamente. A Samarco, logo depois do rompimento da barragem deles, né, a gente desenvolveu um programa, porque eles já tinham 17 tecnologias para transformar rejeito da mineração de ferro em produto, mas eles nunca fizeram um movimento de levar essas tecnologias para o mercado, e a gente se propôs a fazer isso, eles toparam, a gente criou essa marca chamada Desafio Mineral, e fomos buscar empreendedor. Nós trouxemos mais de 400 empreendedores, selecionamos 60 e poucos empreendedores, montamos 17 times, 3 a 4 empreendedores em cada equipe. Pessoal, pessoas que não sabiam absolutamente nada das tecnologias da Samarco. E aí nós montamos 17 times e fizemos uma pré-aceleração. Pré-aceleração para que esses empreendedores conhecessem a tecnologia e avaliassem o potencial de levar para o mercado. Então, nesse processo, a gente avaliou os empreendedores e a tecnologia, e a gente decidiu ir para 4 escalonamentos. Pessoal, aqui a gente processou perto de 20 mil toneladas de rejeito. Só nesse trabalho foram 15, tá? E a gente criou 4 startups, né? A Ecomud, a Gico, a Reuse e a Silicon. Essas 2 primeiras, a Ecomud e a Gico, elas decolaram, então, no mercado hoje. A Reuse e a Silicon, a gente, apesar de ter mostrado a viabilidade técnica e econômica de usar um rejeito da mineração de ferro para substituir areia de fundição e para produzir ligas de ferro e silício, aqui a gente teve problemas com a equipe, o que acabou não fazendo a startup avançar. A Nexa é a nossa grande parceira em termos de inovação, é uma produtora de zinco mundial, né? Ela é do grupo Votorantim, mas ela tem unidades no mundo inteiro. E a Nexa, eles chegaram para a gente com esse problema chamado rejeito jarosita. E eles disseram para a gente que eles conheciam todos os artigos, patentes que tinham no mundo e nada atendia o que eles queriam. Nós estamos falando da geração aí de alguns milhões de toneladas por ano desse rejeito que estão armazenados em barragem. Então, a gente propôs para eles, já que tem tudo aí, vocês já conhecem, vamos buscar ideias, vamos buscar novas ideias. A gente criou essa marca, o Mining Lab Beginnings, e divulgamos no Brasil inteiro. Apareceram 42 ideias, viu, pessoal? Nós estamos falando de TRL 1, 2, que reflete a maturidade da tecnologia, né? Selecionamos 7 dessas 42 ideias, e nessa fase 1, a gente falou, vamos validar agora essas ideias. A Nexa deu 15 mil reais para cada pesquisador, tiveram 3 meses para testar as ideias no laboratório, e nesses 3 meses, o Scaleb e a Nexa fizeram uma sondada inicial da viabilidade econômica e do mercado para essas 7 tecnologias. Dessas 7, nós escolhemos 2 tecnologias e nós somos para a fase 2, que é a validação IPOC. E agora a viabilidade econômica mercadológica mais aprofundada, né? A Nexa pagou por essa primeira fase, a Nexa colocou mais 600 mil reais nessa segunda fase, a gente trouxe 250 de um programa nosso da FAPEMIG, e dessas 3 ideias, as 3 se mostraram viáveis, e a Nexa, né, tomou a decisão, vamos colocar essas ideias no mercado, e a Nexa tem investido aí perto de 4 milhões de reais para a construção de uma pequena unidade industrial que fica aqui em Pedro Leopoldo. Essa unidade industrial vai processar, vai trabalhar com 2 das tecnologias, e uma terceira tecnologia, que é um pigmento anticorrosivo, ela vai ser transferida para uma empresa de Santa Catarina. Pessoal, depois desse caso bem sucedido com a Nexa, a gente já fez mais 6 programas Mining Lab Beginnings com a Nexa, né? Fizemos um com o Peru, fizemos um aqui no Brasil com o Efluente. Esse do Peru está em vias de
transferir uma tecnologia para a maior empresa de cerâmica lá do Peru, chama Celima. Fizemos um programa aqui em Minas Gerais com recursos FAPEMIG, a gente chamou de Scalice, mas a gente também trouxe um pouquinho de dinheiro da maior produtora de refratários do mundo, a RHI Magnesita, né? E trouxemos 14 tecnologias e fizemos uma pré-aceleração e aceleração. Dessas 14 tecnologias, né, surgiram aqui 4 startups. Aqui a Green Gas, da UFOP, a Insumo, do Paulo Grangeiro, que está em São João del Rei, né, no campus Divinópolis, a Nanofood, antes Nanopec, hoje Nanofood, também da Universidade Federal de São João del Rei, no campus Ouro Branco, e a Nclean, que é da Universidade Federal de Viçosa, né? Aqui estão alguns números que a gente trabalhou para captar para essas empresas. Hoje esses números são maiores, viu, pessoal? Foi bem mais, eu vou mostrar algum detalhe aí para vocês depois. A gente também realizou para o MCTI, num grande projeto que eles têm, chamado Granioté, Grafeno, Nióbio e Terras Raras, a gente realizou uma pré-aceleração nacional e agora a gente vai trabalhar com um programa de aceleração. Fizemos um programa de pré-aceleração no Cone Sul, foram 8 países diferentes. A gente está tentando criar uma rede, né, especialmente na América do Sul, para a gente poder explorar startups, né, olhando para mercados fora do Brasil já, né? E a gente organizou executou, né, toda a primeira fase desse programa da ANP. São as 8 maiores petrolíferas, junto com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, e a gente estruturou do zero, né, esse programa chamado NAVE. E o Scaleb, junto com a Fundep, né, foi o braço operacional desse programa. Então, é um programa que dá para a startup R$2 milhões para ela fazer prova de conceito dentro das petrolíferas. As petrolíferas trouxeram 18 grandes desafios que eles têm, e o Scaleb estruturou isso, divulgou, lançou no Brasil inteiro. A gente teve perto de 320, 340 inscrições. E depois dessa primeira fase das inscrições, né, tanto a Fundep quanto o Scaleb saíram do programa e agora a ANP está tocando esse programa. Então, pessoal, eu tinha comentado com vocês, aqui está um pouquinho mais atualizado aqui, o Scaleb, ele acaba gerando muitas tecnologias que têm o potencial de virar startup, né? E a gente chega no final desses programas nossos com empreendedores, pesquisadores super entusiasmados, né? Professores, né? E seus alunos aí, tecnologias maduras, validadas em muito caso, modelos de negócio, às vezes, né, relativamente bem definido, só que os pesquisadores e alunos não conseguem dar esse próximo passo. A imensa maioria dessas potenciais startups morre antes de nascer. Então, a gente percebeu que a gente fazia o trabalho até um certo ponto e depois as iniciativas morriam. E a gente decidiu, então, falou, a gente tem que dar um próximo passo, aquilo que a gente, naquele momento, chamou de pós-aceleração, que se transformou num Venture Builder. O Venture Builder é esse ator que ele entra nas startups, a gente fica sócio delas. E a gente entra não colocando dinheiro. Em alguns casos, a gente até coloca algum recurso, mas a gente entra com o conhecimento que a gente tem dado várias startups. A gente entra com o apoio da nossa infraestrutura e com o apoio do nosso time. Às vezes, o time de comunicação, o time comercial. A gente entra no conhecimento que a gente tem de gestão. Então, o Scaleb, como Venture Builder, ele se torna sócio das empresas, ele entra na operação e faz essas empresas irem para o mercado. A gente bota a mão na massa mesmo, viu? E uma coisa que eu considero, né, fantástica, disruptiva, é que sócios desse Scaleb Venture Builder vão ser algumas pessoas e a UFMG, né? A gente está trazendo a UFMG como sócia usufrutuária de cotas de ações, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho
mais sobre isso, né? A Juliana Crepaldi que é a pessoa que entende muito disso e está ajudando imensamente a gente a fazer isso, tá? Eu queria contar para vocês os casos de alguma startup, vou passar isso muito rapidamente. Eu espero terminar aí, Anderson, em 5, 10 minutos, tá? A Nanofood, que surgiu nos programas nossos, ela faz proteção de frutas e vegetais pós-colheita, porque tem uma perda enorme. As frutas, quando vão para o supermercado ou vão para exportação, elas começam a amadurecer e apodrecem e a gente perde. Tá aqui o mamão da linha de baixo, é o mamão com o nosso produto. O que o Scaleb Venture Builder faz? Ele entra na startup e nós temos que fazer POC, temos que validar isso, e tem que validar dentro de grandes empresas, né? Então, a gente foi testar isso em Linhares, no Espírito Santo, com algumas toneladas de fruta, numa das maiores exportadoras aí de mamão, né? A UGBP. Também a gente vai para as empresas, trabalhamos com manga, testamos em 7 toneladas de mexerica aqui na MAP Frutas, testamos com goiaba. Tá aqui o time, né? O Igor, ele é um pesquisador da UFSJ, a Cíntia e a Júlia trabalharam com ele no mestrado, e o Davidson, originalmente, ele fazia parte da diretoria do Scaleb, mas como uma exigência do fundo de investimento, a gente conseguiu captar 2 milhões de reais do Fundepar. O Davidson hoje não é mais Scaleb, ele é o CEO da Nanofood. Aqui está o laboratório onde a gente faz os desenvolvimentos, e essa é uma unidade, né, já com o ok da Anvisa, e aqui a gente produz 18 toneladas mês de produto, né? A ideia é que a gente chegue a uma produção aí de 100 toneladas num primeiro estágio e depois passe para 200 toneladas mês. A gente leva a Nanofood para feiras, eventos mais importantes para se conectar com produtores, indústria. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, é muito dinheiro para a gente chegar com uma startup no mercado. Na área de saúde, né, fármacos, vacinas, etc., é muito mais do que isso, né? Mas eu costumo trazer isso aqui, que essas startups, deep techs, hard science, elas precisam de muito recurso para fazer um investimento aí, para desenvolver a tecnologia e chegar num ponto que ela pode ser colocada no mercado, né? A gente deu, do próprio Scaleb, do programa Scalice, a gente aportou perto de 100 mil, Venture Builder chegou a colocar recursos da ordem de 80 mil, tudo isso para ir validando tecnologia, tá? Sebrae é sempre um parceiro incrível nosso, muito agradecido por tudo que o Sebrae faz aí, né? O Catalisa, o CNPq, através do RAI, ganhamos recentemente 300 mil reais, a FAPEMIG também é uma super parceira nossa, ganhamos um prêmio do Santander, e 2 milhões do Fundepar aí, né? A gente hoje está nas primeiras vendas, e a ideia agora é expandir o mercado, né? E estabelecer a Nanofood aí. Essa é a N-Clean, que recupera amônia de resíduos agroindustriais, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui é o time da N-Clean com o time do Scaleb implementando uma tecnologia numa granja. Aqui é a compostagem, né, das titicas de galinha, a gente com o sistema capturando aí amônia. Então, pessoal, vida de empreendedor é isso aí, ó. Vocês não imaginam como isso aqui era fedido, né? A gente alugou um carro e a gente teve que pagar uma taxa de R$1.000 a mais para uma lavagem mais profunda nos carros, porque os meninos dizem que algumas roupas eles jogam fora depois que eles vão nesses lugares, né? Aqui está o primeiro protótipo que a gente instalou na granja, e estamos agora com, né, a missão de fazer a primeira venda esse ano ainda, fazer o primeiro lote de fertilizante foliar e vendê-lo aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente captou recursos de várias fontes, recentemente do RAI, 300 mil, da FAPEMIG a gente captou 2 milhões para aumento de maturidade da tecnologia, e estamos trabalhando agora com 2 novas tecnologias, que é diferente das granjas aí. A BH Max é uma empresa que nasceu aqui no departamento de Química, e ela entrou há alguns meses no Venture Builder aí.
A ideia nossa a gente tem submetido num edital da FAPEMIG fantástico, chamado Cientista Empreendedor, 460 mil, e botamos o time de pesquisadores doido. A gente falou para eles, nós vamos vender o primeiro lote de um produto para hidroponia esse ano ainda. Então, a gente trabalha muito com resultados, né, que a gente considera estratégicos, que vai colocar a empresa de pé. Então, estamos aí desesperados para produzir o princípio ativo, para validar com clientes, para ter o registro no mapa. Estamos aí já para começar a produção em escala piloto e estamos já mapeando viabilidade técnica, econômica e de mercado. A Superbugs, ela é da Bahia, é da Carol, e cria insetos para ter proteínas e lipídios com perfis aí diferenciados e com uma pegada em sustentabilidade fantástico, né? Produção de proteínas e lipídios com baixo consumo de água num espaço reduzido. E a Carol tem uma linha de pesquisa assim, incrível, né? Ela mexe com super premiada aí, e ela criou a Superbug, hoje nós estamos juntos nisso, tá? Vários recursos captados lá da Bahia, e hoje a gente está com uma unidade produtiva que produz aí cerca de 80 quilos por mês. Já temos 5 quilos de produto que a gente está testando com alguns clientes e estamos olhando os requisitos Anvisa, MAPA aí. De novo, a gente tem como meta vender os primeiros produtos esse ano ainda. A KIT tem uma pegada mais na área de educação, para ensino de química e outras ciências, né, na educação básica, tá? São 3 pesquisadores aí da área de educação que são super criativos, e a gente criou a startup em setembro do ano passado e a gente já vendeu muita coisa. Agora a gente vai trabalhar modelos de negócio diferentes, estamos vendendo projetos de impacto social com foco em educação. E o que a gente usa? A gente usa um Lab Maker, uma impressora 3D. Aliás, a KIT comprou a sua primeira impressora 3D e uma corte a laser. Esse laboratório ele é de um colégio técnico aqui em BH, tá? Já conseguimos vários recursos aí, tem vários editais que a gente está esperando respostas e estamos trabalhando aí em programas de aceleração. Então, a ideia é que a KIT decole e seja o principal ator que trabalhe na área de educação, de ciências, STEAM aí, né? E os geopolímeros, que é uma tecnologia que tem um potencial enorme para transformar rejeitos da mineração e da siderurgia em grandes volumes em produtos para construção civil. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são rejeitos da mineração que a gente transforma em produtos, pisos, revestimentos, e são produtos de valor agregado alto, né, pessoal? E só para vocês terem, né, uma noção, cada peça dessa, mais da metade do peso dessa peça é em rejeito incorporado aí, tá? Também temos vários editais submetidos, estamos participando de alguns programas, e a ideia é que a gente comece a vender, né, serviços pela GeoCycle esse ano ainda. A gente tem programas que a gente tem, né, projetos de impacto social. Esse é um deles, é chamado Projeto Candonga, onde a lama da Samarco ficou, muito dessa lama no rompimento da barragem, parou nessa barragem aqui, nessa hidrelétrica. Eles estão dragando, já dragaram uma boa parte, estão colocando do lado de uma fazenda. O nosso projeto é transformar essa lama em produto e gerar desenvolvimento social, econômico local, né? A gente trouxe pesquisadores para 4 tecnologias: geopolímeros, cimentícios, madeira plástica e arquitetura da terra. E a gente começou a se conectar muito com a prefeitura, ONGs locais, a comissão dos atingidos pelo rompimento da barragem, né? Trabalhamos na reforma de uma praça usando o rejeito. Essa é uma startup que nasceu dentro do Scaleb, a Guico. Todos esses produtos são feitos a partir do rejeito e a tecnologia de geopolímero, tá vendo? Esses pisos é uma prova de conceito que a gente fez. Chegamos a uma produção semi-industrial, né, de pisos drenantes, fizemos um projeto turístico com a Prefeitura de Rio Doce, fizemos personalizados para a Prefeitura de Rio Doce, fizemos um projeto social com artesãos, 22 artesãos da região de Rio Doce,
A gente trabalha com projetos na área de educação através do 1000 Futuros Cientistas, depois eu posso contar para vocês. Essa é uma demanda que surgiu das comunidades e da Samarco, que é a água potável a partir das águas, né, dos rios contaminados ali pela lama da Samarco. Nós chegamos, esse aqui da direita é o primeiro protótipo que a gente levou para a beira do rio, e esse aqui são os produtos já industrializados, comercializados. Esse aqui é o time de alunos que participou do projeto, né, pessoal? Então, sair do laboratório, levar isso para as comunidades, ir para a beira do rio, instalar educação ambiental. Então, essa aqui é uma rede que a gente tem em Minas Gerais, que foca em rejeitos da mineração e da siderurgia. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo é feito a partir de rejeito da mineração. E para encerrar, nessa direção de projetos de impacto social, a gente se envolveu muito com o Amazonas, né? Então, a gente tem 3 conexões ali no Amazonas, em Manaus, especialmente com o CBA. Claro que a gente está conectado com o Alfam, o IFAM de lá, tem colaboração de pesquisa. São Gabriel da Cachoeira, que fica lá no extremo do estado, já divisa com Colômbia, e em Lábrea, que fica no sul do Amazonas. Esse aqui, pessoal, é o Instituto Federal Técnico, né? Nessa sala aqui tem mais de 10 etnias diferentes de indígenas. Português não é uma língua super fluente entre eles, e é uma experiência incrível toda vez que a gente vai lá para trabalhar educação ambiental, sustentabilidade com esses meninos aí. No sul do Amazonas, a gente trabalha com comunidade extrativista. Essa é a cidade de Lábrea, tá? Tá bem no sul do Amazonas aí. Lábrea, ali pertinho, tem uma reserva extrativista, que é a reserva do Médio Purus. São perto aí de mais de 100 famílias, mais de 500 pessoas, e esses extrativistas, eles entram na floresta virgem, eles são ribeirinhos, eles moram na beira do rio Purus, né? Eles entram na floresta e coletam ali de uma forma sustentável frutos, folhas, raízes, e a Aspartes é uma associação desses extrativistas que leva essa produção toda para a cidade de Lábrea e processa aqui. Então, eles obtêm desde de fibras vegetais a partir, né, do caroço do açaí, do ouriço das castanhas, tá vendo? Isso aqui é um moinho, tem peneiras, essa aqui é uma unidade de processamento de castanha, e eles, óleo de tucumã, manteiga de murumuru, a Natura compra toda a produção de murumuru dessa associação aqui, tá? Óleo de copaíba é o que eles mais fazem, só para vocês terem uma ideia, eles vendem óleo de copaíba a um preço médio aí de R$ 40, só para vocês compararem com o óleo que a gente tem de soja, né? Girassol, milho, que está aí perto de R$ 10, é 4 vezes mais, né? Todos esses óleos têm, enfim, aplicações na bioeconomia muito interessantes, né? Andiroba, só para vocês verem, né? Essa aqui é uma linha de produtos que eles vendem ali em embalagens pequenas. Tem a Inatu, que faz um trabalho fantástico, pega um valor incrível aí para os óleos dessas associações. Eles estão trabalhando com bioplásticos. A torta de obtenção dos óleos para ração animal. Eu tive lá em janeiro de 2024, do ano passado, e voltei lá em setembro de 2024, né? Essa aqui é o time lá da associação, e a gente tem vários projetos andando com eles aí. Pessoal, o Scaleb, como eu comentei com vocês, perto de 35 pessoas, aqui estão algumas das carinhas, e só para fechar, né? Essa foi a última viagem que eu fiz lá para Lábrea, são 188 quilômetros de uma estrada de terra. Quando eu fui em fevereiro, janeiro, fevereiro, estava muita chuva. Aqui tem algumas fotos dessa época, né? E a gente alugou um carro 1000 e eu não sei como a gente passou por esses 188 quilômetros. Graças a Deus a gente não atolou, mas era ônibus, caminhão, muita coisa, muito carro parado na estrada, né? Aqui é uma visão, né, de Lábrea, isso aqui é Lábrea também.
Isso que vocês veem aqui, né, são os igapós, a gente indo para as comunidades. Na foto da direita ali tem uma pequena comunidade, a gente está falando às vezes de 5, 10, 20 casas de famílias que moram na beira do rio aí, né? Nós dormimos várias noites com essas comunidades, aqui o pessoal trabalhando a farinha de mandioca, aqui é na casa do seu Cláudio, que é um líder de comunidade, a gente fez uma refeição aqui, nós dormimos aqui na casa do seu Bené e a família dele todinha ali, a gente interagindo. Isso aqui é uma casinha para secagem, né, e preservação de frutos, folhas, etc., e algumas das coisas legais que a gente encontra quando a gente está na Amazônia, né? Isso aqui é uma jiboia que estava atravessando a rua, aí eu não resisti, parei para conversar com ela. Essa é uma cobra d'água, essa aqui é uma cascavel, é um bicho preguiça, infelizmente muitas cobras mortas na beira das estradas, e algumas aranhas também, né? Aqui tem algumas caranguejeiras, essa da foto do meio que vocês conseguem ver é a aranha Golias, é a maior aranha do mundo. Vocês viram ali que eu estava suando, né, pessoal? Não tem muito problema para pegar essas caranguejeiras, mas essa ali era tão grande que ali eu tremi, viu? Mas foi uma vontade realizada ali e foi incrível. Pessoal, muito obrigado, Anderson. Passei um pouquinho do tempo que eu tinha planejado, e estou à disposição aí de vocês, tá? Muito obrigado, Rochelle. Parabéns pela história, pela aula. É sensacional. Eu acho que o número de casos de sucesso que você tem na Scalab já é uma chancela, né, da sua metodologia. Fico muito feliz, né? Fico imaginando o potencial que as ICTs têm no Brasil de transformar a pesquisa em produto e serviço para a sociedade se tivesse uma metodologia, né, parecida com essa em diferentes áreas, seja de saúde, seja ambiental. Então, é um exemplo, não só para a Fiocruz seguir, mas acho que é um exemplo para o país, cara. Parabéns pela sua história, que parece que está só começando com tanto resultado promissor. Parabéns mesmo, cara. Muito Estamos obrigado. Todos juntos aí, né? Tem, igual ao Scalab e a Fiocruz, Anderson, tem coisas incríveis que as pessoas estão fazendo aí pelo Brasil, viu? E, de novo, né, como ecossistema, a gente tem que estar muito perto e compartilhar boas práticas, a gente tem que caminhar junto, viu, Anderson? Por isso, o Scalab está aí completamente à disposição para compartilhar qualquer coisa que vocês se interessarem aí, tá? É isso. Quando a gente chama alguém para a live aqui, é o primeiro contato de depois, né, se aproximar mais de parcerias e estar sempre junto. Eu vou abrir aqui para perguntas, Rochelle. Só antes queria falar que o chat aqui está bombando, todo mundo parabenizando pela sua aula, pelo seu sucesso, pela sua história. Então, parabéns aqui. Receba esse parabéns aqui do público também. A primeira pergunta é do Dailton Valverde. Então, Dailton, a gente tem o costume de pedir para você abrir o microfone, se apresentar, né, ter essa oportunidade de se apresentar e fazer a pergunta diretamente para o Rochelle. Então, fique à vontade aí para abrir o microfone e se apresenta, por favor. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Eu falo bem, faço muita leitura, só para... Eu tenho surdez, então, se às vezes falarem algo, eu estou acompanhando aqui pelas legendas, mas foi tranquilo. Eu trabalho aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tenho graduação e mestrado em matemática, e a Agenova, a Agência de Inovação, de Empreendedorismo, está numa fase de transformação, né? Então, tentando conectar realmente com o mercado. Muito do que o professor falou, eu identifico como dificuldades, barreiras que a gente encontra aqui, de como conectar com a necessidade do mercado, porque percebo assim, muito da teoria, às vezes a gente tem dificuldade de aplicar, e aí é onde se perde, fica a academia fechada e o mercado com muitas demandas. Então, a minha dúvida foi assim, como estabelecer essa conexão? Contextualizando, o estado de Mato Grosso do Sul, ele não tem essa força de mineração, de indústria automobilística que Minas tem, mas nós estamos tendo muito investimento em celulose, agora indústrias de laranja, e eu acredito que, como consequência, venham outras, né, que vão se beneficiar desse mercado, né, que está muito forte aqui. Então, a minha dúvida é, como a gente consegue fazer essa conexão,
padrão, ter um primeiro contato, ter um representante. Aqui tem o White Martins, aqui tem Suzano. Como a gente pode entender as necessidades para direcionar a nossa força de trabalho para empreender? Ei, Dailton, muito obrigado aí pela pergunta, viu? A parte disso, pode contactar a gente e a gente fala no privado e elabora mais, tá? Dailton, acho que dentro da sua fala, você já deu uma resposta. Você tem que escutar o mercado. A gente vive fechado dentro da universidade, né? E eu fui assim, muitos anos, viu, Dailton, apaixonado por pesquisa, eu ficava olhando só para as tecnologias que dava na minha cabeça e eu queria desenvolver, mas completamente desconectado do mercado. Então, uma primeira virada de chave foi quando eu saí daquilo que a gente chama do tech push, que eu vou partir da minha tecnologia, e eu fui para o market pool. Eu comecei a olhar para os problemas e dores que o mercado tem. Então, Dailton, acho que escutar muito o mercado. E a gente, institucionalmente, né, eu acho que tem dois movimentos. Um é institucional. O NIT, a universidade, tem que trazer as empresas, o setor produtivo, o mercado para dentro da universidade. E a gente faz isso, viu, Dailton? A gente senta com a indústria e fala, eu apresento o Scalab e falo o seguinte, me fala dos seus problemas, me fala das suas demandas. E aí o Scalab, quando ele não consegue resolver, ele conecta com outros pesquisadores. A gente precisa fazer esse movimento, viu, Dailton? De trazer a indústria, escutá-los e tentar, a partir da demanda clara que eles colocam, a gente trabalhar. A chance de sucesso disso virar uma empresa ou transferir tecnologia aumenta muito. Mas a gente também tem várias tecnologias e tem um ativo nas universidades em termos de patente que precisa de um esforço organizado para levar isso para as empresas certas. Então, tem várias estratégias para isso. Mas eu acho, Dailton, que a primeira coisa importante é o desejo de se conectar com o mercado, tá? E ter uma estratégia de conexão muito bem definida e clara. Como eu comentei, Dailton, e aí eu já encerro a minha fala para dar mais espaço para a gente conversar, a gente dispara quase 500 contatos por mês. 500 contatos disparados, Dailton, dão 2, 3 reuniões por semana. Quando você fala esse contato, é uma ação ativa. Então, buscar e-mail, representante, LinkedIn e tal, e disparar um contato padrão, sinalizando que há laboratórios, que há profissionais dispostos a ouvir as dores, as demandas, necessidades e tentar colaborar. É nesse sentido? Exatamente, mas tudo isso, Dailton, tem que ter um planejamento estratégico por trás. Vou te dar um exemplo. No ano passado, a estratégia do Scalab era procurar mineradoras de pequeno e médio porte, porque a gente sabia que a gente conseguiria atender várias demandas. Então, o nosso time comercial, ele lista as mineradoras de pequeno e médio porte e vai no LinkedIn, vai no Google, acha os contatos e fala, nós somos Scalab, a gente trabalha muito com a mineradora, a gente desenvolveu um monte de tecnologia e a gente gostaria de interagir e pensar em inovação. Eu acho que uma isca boa, viu, Dailton? A gente trabalha muito com isso, é que tem muito recurso público não reembolsável que dá para colocar em projetos com indústria. FINEP, por exemplo, tem recursos públicos como Embrapi, que você monta projetos robustos de inovação, onde a indústria põe muito menos do que se ela... Então, você tem que estar preparado, viu, Dailton, para fazer uma oferta. E só para fechar, Dailton, é tão legal o trabalho que a gente faz aqui no Scalab, quando a gente vai buscar um setor específico, alimentos, bebidas, petroquímica,
a gente tenta entender quem é o cliente que a gente vai conversar. Aí a gente trabalha com algumas ferramentas, viu, Dailton? A primeira delas é mapa de empatia. Deixa eu entender quem é esse cliente do setor de bebida e alimentos que eu vou falar. Eu tento identificar quem é. Não adianta você falar com o operação, porque ele não toma decisão, e não adianta você falar com o diretor executivo. Você tem que achar ali no meio da hierarquia quem é a pessoa que vai te escutar bem. E depois que eu entendi quem é essa pessoa, identifico, a gente trabalha com uma coisa chamada proposta de valor. O que o Scaleb pode oferecer para esse setor industrial? Quais são as grandes dores e problemas? Então, Dailton, tem um preparo que ele é cuidadoso para a gente ter uma estratégia comercial assertiva. O funil é muito duro, viu, Dailton? De cada 100 que a gente dispara, de cada 1.000 que a gente dispara contato, a gente consegue fechar 2, 3 projetos. Só para você ter uma ideia. Não, tá sendo muito esclarecedor. Tomei nota, né, durante a sua fala. Agora eu estou conseguindo me situar melhor quando você falou de 18 petrolíferas que vocês levantaram, fizeram contato e conseguiram aí soluções, né, de 300 a 340 inscritos para buscar. Então, eu estou conseguindo entender melhor a dinâmica. Faz o contato, lista as necessidades, tendo essa demanda do funil, e aí abrir para os acadêmicos, abrir para do tipo, vamos buscar soluções para essas demandas das indústrias. No caso, você falou da petrolífera, então tá clareando muito. Obrigado mesmo. Eu vi que a tua pergunta está aqui no chat, mas Dailton, rochelle@ufmg.br, à disposição para a gente conversar depois e compartilhar com você a estratégia comercial nossa, tá? Obrigado, Dailton, pela excelente pergunta aí, por essa discussão. Agora eu vou passar para o Ederlon Romero. Ederlon, então peço que abra seu microfone, se apresente, faça a pergunta direto para o Rochelle. Pessoal, também quem quiser levantar a mão aí para entrar na fila para as perguntas também, fiquem à vontade, tá bom? Ederlon. Não sei se o Ederlon está aí ainda ou está com alguma dificuldade, mas, Rochelle, eu posso passar aqui sua pergunta dele direto para você. Prezado professor Rochelle, existe alguma certificação SEG? Um projeto como esse é de grande importância. Faço parte de uma das mais conceituadas certificadoras do Brasil e podemos conversar caso você tenha interesse. Edelon, não sei se você está escutando a gente. Sim, temos interesse. A gente trabalha com projetos muito pontuais em ESG, né? E depende muito da estratégia ESG do cliente, Edelon. Vou falar disso para depois te responder a questão da certificação, né? Então, a gente tem indústrias que já têm uma estratégia ESG bem definida internamente e eles precisam de projetos que vão causar impacto social nas comunidades que estão próximas ali da indústria, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente está trabalhando com uma empresa holandesa que produz lítio no sul de Minas, em Nazareno. A empresa chama-se AMG. E a gente desenvolveu com eles um projeto para produzir pisos a partir do rejeito da mineração. E esses pisos eles vão ser instalados em comunidades vizinhas ali às empresas. Então, é um projeto que, enfim, melhora ali o espaço público, etc., né? A gente tem empresas que querem projetos na área de educação. Então, a gente vai com o braço nosso na área de educação, a gente não contei para vocês, mas a gente tem um grupo muito bom, excelente na área de educação, que tem um projeto com escolas públicas, né? Então, dependendo da demanda dentro da estratégia ESG da empresa, o Scaleb consegue ajudar, né? Medida de pegada de carbono, a gente está trabalhando com algumas empresas para medir essa pegada de carbono, mas a gente não tem nenhuma certificação, viu, Ederlon? Não sei se ele está aí, Anderson. Talvez tenha caído aí, né?
Talvez tenha caído. Eu vou passar aqui para vocês não estar atento ao chat, Rachel, uma oportunidade aqui da Silvia Bloomberg. Se ela quiser também comentar, fique à vontade. Um amigo que escreve para o jornal o Globo está com uma pauta. Estou precisando de ajuda para uma pauta sobre empreendedorismo climático. Se tiver alguma dica, me liga. Então, ela deixou o telefone aí, Rachel. Acho que tem muita sinergia com vocês. Vocês podem me ligar, tá, gente? Eu estou conectada com várias entidades na área de tecnologia, inovação, sou mentora. E eu fiz uma viagem no final de 11 meses antes de 7 de outubro para estudar tudo sobre tecnologia lá em Israel. Eu acho que a gente pode fazer algumas conexões internacionais. Também participo de uma outra entidade internacional chamada Onward. E eu estou precisando dessas conexões. Eu estava há 6 anos na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E em novembro passado eu fui desligada de lá, estou meio perdida. E eu sou muito boa de fazer as conexões, articulações, tenho formação em economia criativa. Eu estudei primeiro, fiz serviço social na FRJ, e de lá para cá fiz moda, economia criativa, área ambiental também fiz a minha pós. E eu quero muito me articular, achei incrível. Esse nano de alimentação, eu perdi um Nanofood. pouco. O nanofood, você produz o quê? São cápsulas, vitaminas, que eu perdi esse pedacinho. É um produto, Silvia, que quando a fruta sai do campo, ele passa por um estágio intermediário onde elas recebem produtos para preservar. A gente chama de packing house. Ele é um produto que, quando você aplica na superfície assim, ele resiste mais com o tempo. Ele tem um princípio ativo que mata bactérias e fungos que levam ao apodrecimento das frutas e cria uma película que diminui a perda d'água. Então, você imagina o seguinte, você pega um spray lá na sua casa, a gente não faz isso para consumidor final, a gente faz isso só para a indústria, tá? Mas o equivalente seria o seguinte, você pega uma mão e faz um spray com esse produto, que já está ok com a Anvisa, tá? E ele vai durar muito mais tempo. Eu vi em Israel um material, se eu não me... Eu tenho que olhar lá, pesquisar, eu posso até compartilhar com você, numa entidade que fabrica sementes, uma viagem que eu fiz de uma semana só nessa área de tecnologia e inovação. Eles têm, se eu não me engano, é o material do saco plástico que eles colocam. Eu me esqueci. Eu vou olhar lá de novo o que era e vou te mandar as fotos e tentar ver se você se conecta com esse pessoal, porque ela tem muita coisa interessante que conversa com o que você está fazendo, e procurar cliente, porque, de repente, esse produto que você está fazendo, a gente tem que acessar as indústrias. Porque a gente tem essas federações, aqui no Rio, a gente tem as federações, mas, gente, eu não sei se acontece no Brasil todo, está tudo muito politiqueiro, sinceramente. Eu vejo pouca... É muito dinheiro que a gente vê andando para lá e para cá, mas o que interessa mesmo a gente não está vendo acontecer. Mas eu estou aqui para te conectar com várias pessoa de investidora anjo, que eu conheço, eu sou pequenininha, mas eu também sou investidora anjo. Eu ajudo uma empresa chamada Faz Game, que é bem legal de você conhecer. Legal. Para a área de educação. Silvia, anotei teu telefone aqui e assim que acabar aqui eu te mando um oi e a gente fica conectado aí pelo olha WhatsApp, só, quem tá tiver bom? material para o Globo, me manda o quanto antes. A matéria sai toda segunda-feira, uma página inteira, num caderno de leilão e negócios. É bem legal, sabe? Fantástico, Silvia. Muito obrigado, pode mandar, viu? Pode me chamar que estou à tua disposição. Parabéns, viu? Trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Eu acho que o Anderson travou, né, Celeste? Rochelle, voltou. Gonzaga. Voltei, vê se eu voltei. Estou falando que o chat aqui está bombando, o pessoal te parabenizando, então. Eu vi que a Paula Gonzaga estava com a mão levantada, não sei se ela está ainda, se ela tem interesse em fazer a pergunta. Paula. Tem sim, Anderson. Bom dia. Obrigado, Paula, pela Rochelle. Parabéns. Se tivéssemos Scalabs de montão aí no Brasil, a gente estaria melhor, fazendo ciência, tecnologia e inovação melhor do que faz hoje. Parabéns mesmo. Vamos replicar, Paula. Vamos embora. Deixa eu te perguntar. Eu imagino quão custoso é você fazer o investimento inicial desse processo, né? E aí eu gostaria que você pudesse contar rapidinho para a gente como é que começou e quanto
qual o volume de investimento que a gente precisa para um começo desse? Ficaria feliz de ouvir você. Obrigado, Paula. Para eu te responder certinho, deixa eu entender. Quando você pergunta quão custoso é para começar, o que exatamente? O Scalab ou uma startup? A planta piloto, o Scalab. Então, o Scalab, ele foi feito basicamente, né, nos seus primeiros anos de vida, Paula, com recursos públicos, tá? E a cada ano que passa, a gente incorpora equipamentos no Scalab, né, Paula? Para começar o Scalab, a gente precisava de um espaço físico que não tinha na universidade também. A gente precisa de um galpão, Sim. pé direito alto, questões de infraestrutura elétrica, hidráulica, segurança. Então, levou um tempinho, né? Hoje, pela parceria que nós temos lá com o CIT, Senai e a UFMG, esse espaço ele é cedido para a gente. Então, a gente não paga nada pelo espaço, né? Em termos de equipamento lá dentro do Scalab, Paula, não são equipamentos absurdamente caros, eles são equipamentos mais para grandes volumes. Então, nos nossos laboratórios, a gente tem coisa muito mais cara, né? Mas eu diria para você que com R$ 1 milhão, a gente, tendo o espaço físico, a gente monta esse espaço. Talvez R$ 1 milhão é até um pouquinho exagerado. O maior custo, Paula, sabe qual é? São as pessoas. Então, hoje, você imagina quanto é para manter um time de 35 pessoas trabalhando no Scalab, né? E a Maria, que é a gestora do Scalab, ela é muito competente, né? Então, hoje a gente tem recursos em caixa para manter o time básico nosso por 1 ano, mesmo que a gente não ganhe nenhum projeto. Então, a Maria trabalha muito com as práticas, né, de mercado, que são as melhores, né? Então, a gente pode ficar 1 ano sem ganhar projeto nenhum, a gente consegue manter o time, né? Mas a gente tem uma folha de pagamento lá, que ela custa 150 ou mais R$ 1.000 por mês, só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Então, a parte mais cara, Paula, é manter o time. E olha que pressão super bacana, né? Se você não vender projeto, a gente tem que cortar pessoas. Então, você sabe, Paula, que no começo, eu cheguei, isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu cheguei para o time, Anderson, e falei o seguinte, ó, a gente tem que ser diferente, a gente tem que pensar diferente. 0 recurso público no Scalab. O Scalab vai ser um ator que vai viver somente de dinheiro privado, porque isso vai mudar a nossa mentalidade, né? Não era por causa do dinheiro, eu falei, a gente quer criar algo cuja mentalidade seja diferente. Aí eu botei esse desafio. Na época, Paulo, o time eram 5, 6 pessoas. E a gente chegou, Paula, nesses primeiros 2 anos, a ter 75% da receita privada e 25% pública. Boa. Foi bom, Paula, mas aí tinha tanto dinheiro disponível em editais que eu falei, esquece essa regra. E o Scalab, pela história que ele criou, ele consegue formatar, Paula, arranjos que ficam muito bons para a gente conseguir dinheiro público. Então, a gente pega uma empresa que quer investir em inovação, a gente pega o Scalab, que supostamente faz essa ponte boa entre a empresa e a universidade. A gente submete dinheiro, projeto FINEP, e a gente tem tido uma taxa de sucesso muito bacana, viu? Então, a gente uma história robusta que permite atrair recursos públicos, recursos privados. Paula, eu não sei se eu te respondi direito, acho que eu te enrolei, não respondi, não. Não, respondeu sim. Obrigada. Tá bom. Parabéns de novo. Obrigado, Paula, aí, pela participação sempre. Tem um comentário aqui da Cristiane que ela parabeniza, né, pela sua palestra, mas ela diz que entrará em contato, que é da Fiotec, que é a Fundação de Amparo aqui de apoio aqui da Fiocruz, que está organizando esse debate interno e vai entrar em contato com você, Rochelle. Então, só para passar. Pode passar meu telefone para ela, viu, Anderson? Por favor. Tá bom. Vamos lá, Celeste está com a mão levantada aí, Celeste. A palavra está com você.
Teu microfone está no mudo, Celeste. Falei, eu estava custando a me segurar a não falar, desde o início, mas dando sempre espaço aí à turma para fazer as perguntas, que sempre também é muito bom para o debate, né? Acho que as perguntas feitas até agora já deu uma incrementada acima. Mas, professor Shell, é um caso muito sério. Você precisava de, sei lá, quantas mil horas para a quantidade de casos que você tem, que dá vontade da gente saber mais. Então, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, também a sua simpática observação sobre a Fiocruz. É realmente uma instituição importante, né, de muitos complexa, e que, como ela tem atividade de ensino, pesquisa e industrial, né, e tem indústria dentro de uma instituição pública, são poucos hoje as instituições que possuem essa característica, que dá mais, né, mais chance à instituição de fazer as entregas que vem fazendo, que nos dá muito orgulho. Porém, no tema que a gente está lidando, empreendedorismo, a gente está começando, a gente está aprendendo. Então, um pecado mortal se não conhecer Fiocruz até hoje, vamos, né, providenciar aí, né, uma visita, e nós também, que estamos, né, com o nosso planejamento, prevê uma ida visitar o ecossistema de Minas, a Biominas já estava na fita, e agora o Scaleb, além da UFMG, que já estava em si, mas a Scaleb como um ator aí que a gente tem muito interesse em conhecer melhor e ver em loco mesmo. Eu achei essa modelagem do foco em escalonamento e modelagem de negócio e encontrar um parceiro com esse espaço físico do Senai, eu acho que foi a grande base do sucesso de vocês, né? Eu acho fantástico mesmo. A questão do estudo de habilidade técnica, econômica, mercado, essa preocupação com o planejamento estratégico é outra coisa que, para mim, destacou. Agora, é sempre bom lembrar as diferenças entre uma universidade e um instituto de pesquisa, que é focado num tema e num segmento tecnológico, né? A universidade que atua em todos os setores de desenvolvimento, de conhecimento, né? Todo tipo de tecnologia, é evidente que as oportunidades são muito mais amplas, né? E vocês, eu acho que, assim, exploraram isso de um jeito impressionantemente habilidoso, é impressionante mesmo a experiência. E o setor saúde, que também, né, você da área de química, que deve conhecer muito bem, é um setor que tem suas especificidades, seu custo de desenvolvimento, né, em segmentos que impactam o complexo econômico e industrial da saúde, que é vacinas, diagnóstico, medicamentos, biofármacos, né, equipamentos, são setores de alta complexidade, um custo de desenvolvimento maior. Ou seja, nós da saúde temos que aprender com vocês, mas temos algo específico a lidar e enfrentar, né? O setor mais influencia o déficit da balança comercial, com a compra de produtos altamente modernos e caríssimos, enfim, tudo isso que acho que todo mundo aqui já domina muito bem. O outro comentário é esse, realmente, a abertura de vocês para a interação e a habilidade com que vocês fazem essa engenharia chamou muita atenção e realmente acho que a gente tem muito a... Temos que ser muito habilidosos, viu, Cristiane, né, da nossa equipe, para a gente entender como a gente pode agilizar o nosso conhecimento, estar aproximando também de vocês e aprender com a experiência de vocês. É isso, é só parabéns, 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 e no privado entender melhor essa engenharia, né, da interação de vocês com o ente público, com a universidade, questões de conflito de interesse, etc., etc., e a particularidade da questão que a Unicamp vem trabalhando, da usufruto, né, como é que você chamou? Da usufruto de ações. Né? Isso a gente vai querer entender melhor numa nova oportunidade. Com certeza, se prepara, a gente vai querer muito mais de você ainda, e eu entendi muito os elogios que eu tive antecipados, né? A Paula Gonzaga foi uma delas, que inclusive veio para o debate, né, Paula? E muitos outros que te elogiaram, eu entendi por quê. A forma, além de tudo que você fez, a sua forma de contar é excepcional. Muito obrigado, Celeste. História, só tenho mesmo a agradecer, cumprimentar e parabenizar. Muito grato eu, viu, de poder estar aqui
E acho que a sua análise é perfeita, viu, Paula? Você viu que o Scaleb, ele é bom em transformar lixo em produto, né? A gente entendeu a nossa vocação, né? O nosso trabalho é em sustentabilidade. E é foco, a gente dá foco, viu, Celeste? E quando a gente entendeu que transformar lixo em produto, sustentabilidade, projetos sociais fazem parte desse processo, o Scaleb ele vai crescendo em camadas, né? E concordo muito com a tua análise que a saúde tem especificidades que fazem a vida de vocês ficar muito mais dura, né, Celeste? Mas vocês estão posicionados, Celeste, para talvez ser, não sei, claro que as universidades também, mas vocês têm a Farmanguinhos, está tudo junto ali, vocês estão posicionados para serem um grande protagonista nessa história, né? Então, eu vejo assim com um otimismo enorme, né? O espaço no mundo que vocês já estão ocupando e que podem ocupar, né? A gente está interagindo muito agora, Celeste, com o CBA, antigamente era o Centro de Biotecnologia da Amazônia, agora ele mudou e está com o nome de Centro de Bionegócios. Então, a gente não entende tanto de bionegócios, mas a gente tem muito dessa metodologia nossa, a gente está interagindo. O CBA também é um ator que eu acho que está ali muito bem posicionado para ser um grande player no Brasil, e bionegócios hoje no Brasil, né? Então, acho que é entender a vocação de vocês e se estruturar para fazer esse percurso completo, até ter um produto que está cumprindo sua missão aí na sociedade, no mercado, né? Se a gente puder ajudar em alguma coisa nesse sentido, viu, Celeste? Completamente à disposição, tá? Seguramente. Inclusive, toda a experiência que vocês têm nessa área de tecnologias sociais, eu achei extremamente interessante. Sociais e educacionais, isso também a gente precisa aprender. CBA eu acompanhei desde o seu nascimento, triste com ficar parado tanto tempo, e fiquei muito feliz recentemente quando eu soube que ele está sendo reativado, mas não tinha esse conhecimento que foca em bionegócio. Acho que tem tudo a ver realmente. Mudou o nome, viu, Celeste? Agora é Centro de Márcio Miranda foi para lá, né? E o Márcio a gente conhece de 1000 anos, e acho que tem tudo para dar certo, né? Isso, está nas mãos do Márcio e o Carlos, inclusive, Carlos Oliveira, ele é um ex-Fiocruz, que agora está ali como diretor de bionegócios. Ah, é? Olha. Bom, é isso aí. Muito aprender e explorar nessa interação com você. Vamos juntos, Celeste. Isso mesmo. Obrigado, Celeste. A gente ainda tem mais um tempo para debate, então quem tiver mais alguma pergunta pode levantar a mão, fica à vontade. Rochel, foram tantos parabéns aqui que eu posso ter comido alguma pergunta aqui no meio, mas acho que não. Então, Eu dei uma olhadinha rápida aqui, muito grato, viu, pessoal? Generosidade aí de vocês aí. Eu vou fazer uma pergunta, Rochel, aproveitar esse tempinho. Eu queria entender um pouco mais como que é a monetização do Scaleb, né? Você falou que agora tem o Venture Builder, né, que você tem participação nas empresas, tem aí editais, né? Não sei se vocês têm participação em royalties, como é que é uma taxa de sucesso nos editais. Queria que explicasse um pouco melhor, porque eu acho que manter 35 pessoas aí, ter um fluxo de caixa recorrente, deve ser uma luta diária, né? É uma luta diária mesmo. Essa é uma pergunta super importante. E é a tarefa da Maria lá, de manter a gente saudável financeiramente, né? O Scaleb, ele não tem CNPJ, né, Anderson? Ele opera com a Fundep, que é a nossa fundação de pesquisa aqui da universidade, né? Então, todos os projetos que a gente capta, esse dinheiro entra na fundação e a fundação paga todo o time. Estou dizendo, né, Anderson, que todas as pessoas do Scaleb são bolsistas, não tem nenhum CLT ainda, né? E a gente paga bolsas maior do que as agências de fomento, né? Então, a gente sempre tenta pagar uma bolsa melhor e dar benefícios, né? O Scaleb, ele tem um programa que chama Scaleb School. No Scaleb School, as pessoas do Scaleb ganham cursos. Então, a Maria, por exemplo, ela fez uma especialização na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócio, Maria e Davidson, né, do Brasil aí,
são cursos caros e o Scalab com dinheiro. Então, nós temos que ter um time, Anderson, diferenciado e muito motivado para trazer cliente. O Scalab, Anderson, ele pensa como empresa. Não tem dúvida disso. Nós não somos um ambiente acadêmico, a gente é uma empresa. As pessoas são cobradas por metas, a gente tem semestralmente feedback. Se alguém não está performando bem, a gente dá feedback, se não performa bem, a gente manda embora. Então, paga mais em termos de comparado com as bolsas e cobra mais também, né? E a gente costuma ser um espaço para preparar as pessoas da academia para o mercado. Muita gente que passa pelo Scalab rapidinho consegue emprego, indústria no mercado aí. Tem vários casos. Aí, Anderson, de onde vem a nossa receita? Do dinheiro que a gente tem dos projetos de desenvolvimento de P&D e de aceleração, pré-aceleração e inovação aberta, tá? Então, hoje, a gente tem um pouco de recurso público que o próprio Scalab ganha, viu, Anderson? Eu, Rochelle, submeto na FAPEMIG um projeto para dinheiro para sustentar o Scalab. Tem várias chamadas que permitem isso, tá? Hoje eu diria que a gente está mais ou menos balanceado. A Maria talvez responderia isso melhor, mas 60% de recurso privado e uns 40% de recursos públicos aí. Então, a gente sobrevive dessa maneira, né? O dia que a gente criar um CNPJ e virar uma empresa, Anderson, ou talvez uma associação, ou talvez uma fundação, a gente tem pensado no melhor regime jurídico, né? Se um dia o Scalab quiser se sair da universidade, né? Aí tem coisas que a gente não vai poder mais fazer sendo o FMG, né? Então a gente tem que pensar direitinho com isso. Mas, de novo, né, uma boa parte da nossa receita é do setor privado. E uma parte também significativa é de recursos públicos nos editais que a gente entra. Interessante. E você que fala na Maria para lá e para cá, eu tive a chance de conhecer a Maria semana passada, no debate lá do Fiocruz, né? Maria Duarte, que você está se referindo. Gente, é uma criança, é uma menina linda, novíssima. Eu fiquei impressionado com a fala dela, com a vibração dela. E hoje eu quis saber que ela, né, tem essa função tão estratégica. Eu estava muito curiosa para saber a formação dela, e você disse que ela fez esse curso aí na Fundação Dom Cabral, né? A Maria é química, Celeste. Química também, química de base, beleza. A primeira disciplina que ela fez na universidade, ela teve o azar de cair comigo. E vou até mostrar para vocês, para quem tem uma fotinho dela aqui, eu acho que essa foto ela é icônica. Vocês estão vendo aqui, pessoal? A Maria, eu gosto dessa foto aqui, porque foi logo quando a barreira rompeu, a gente foi para a beira do rio testar um protótipo que ia dar água. O Sérgio é dono de uma empresa, eu chamei para ele vir com a gente, o Rafael, né, a Júlia, são 2 alunos que trabalhavam no grupo, e a Maria é essa aqui que está de costas comigo aqui, tá vendo? Então, ela está comigo já há muitos anos aí, né? E ela é química, mas com competências na área de gestão que são incríveis, né? E os soft skills dela são diferenciados, assim. Impressionante. Então, Rochelle, vou fazer uma última pergunta aqui, aproveitando o tempo. A gente estava discutindo antes de você entrar, né, justamente sobre como acompanhar essas startups que vocês criam após a abertura do CNPJ, né, como que elas vão se manter depois que acaba o projeto, porque como vocês captam projetos, todos os projetos têm começo, meio e fim, e nenhuma empresa sustenta com um produto só, no futuro vai ter que ter um portfólio, esse time tem que andar por si só. E a gente tem 3 casos pilotos aqui que criaram o CNPJ, né, que foram spin-offs antes do programa estar validado institucionalmente, e a gente está justamente nessa fase e vê a dificuldade de esse pós-CNPJ que cria uma barreira institucional, né, entre a Fiocruz, a instituição pública, e as startups, né, as spin-offs, a instituição privada. Então, como vocês atuam esse pós-CNPJ, como você não deixar que essas empresas morram nesse Vale da Morte? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Ô Anderson, tinha comentado com você que por muito tempo eu ficava com a minha vontade, a coisa de vamos promover empreendedorismo, temos que abrir empresa, etc. E depois que abri a empresa, eu falava, minha missão está cumprida, né? Lavava minhas mãos e voltava para o laboratório. E aí a maior parte morre. A vida fica muito difícil, pessoal, depois que você criou o CNPJ e tem que entrar no mercado. A vida fica absurdamente mais difícil. O mercado é muito duro, né, Anderson? Então, eu falei, em alguns anos atrás, eu me comprometi, eu falei, agora, Rochelle, até criar startup, até fazer prova de conceito, validar produto, pensar startup, você viveu vários processos, né? Mas você não se comprometeu em colocar uma startup no mercado com sucesso. Aí virou uma chavinha na minha cabeça, Anderson, que até então eu estava muito fajuto, a falar, agora você tem que colocar startup no mercado vendendo muito, né? Então, uma das coisas que a gente, né, sabe para essas startups em hard science, deep tech, saúde, pessoal, é que a fase de desenvolvimento de produto, né, ela é muito cara, ela é longa. Então, a gente tem que avançar com essa fase, Anderson, o máximo que a gente der, inclusive antes de criar CNPJ, né? Então, uma das sugestões, sem elaborar, sem pensar muito e sem conhecer a realidade de vocês, aí eu posso estar falando besteira, tá, Anderson? Retarda essa fase de criar o CNPJ o máximo que vocês conseguirem. Essa fase de desenvolvimento, pessoal, a gente precisa de muito dinheiro e público. Vamos aproveitar esses recursos públicos disponíveis para a gente investir nessa fase de desenvolvimento aí, tá? E a gente cria o CNPJ, a gente toma a decisão de criar o CNPJ em alguns momentos que a gente julga propício. Quando tem um edital aberto, onde o dinheiro entra para o CNPJ da startup, aí tem que criar, tá? Quando vai entrar um fundo de investimento, aí tem que criar. Então, retarda isso, porque enquanto não se criou o CNPJ, essa startup está dentro da fundação da Fiocruz, ela vai se beneficiar por estar inserida aí, ela vai se beneficiar dos pesquisadores, da infraestrutura, e acaba que a gente consegue contornar melhor as barreiras burocráticas legais, né, Anderson? Mas muito do foco que a gente trabalha, quando a gente chega numa startup e fala o seguinte, ó, isso deixa o pessoal desesperado. Esse ano nós vamos vender produto. Porque pesquisador adora ficar desenvolvendo tecnologia, né, Anderson? Então, todas as startups que o Scaleb entra, com ou sem CNPJ, a gente fala, esse ano a gente vai vender um produto que seja. E a gente trabalha muito com um foco. Nós temos que pensar em um produto, para um cliente, um canal de venda, uma região. Quando você faz isso, quando você tira o foco do produto e você coloca o foco, temos que vender alguma coisa esse ano para um tipo de cliente, para uma região, seja na cidade, no estado ou no Brasil, e por um canal de venda. Quando a gente dá esse foco, a startup amadurece de um tanto, Anderson, e muito do que a gente faz, Anderson, é direcionado para trazer investidor, tá? Não tem como você colocar uma startup no mercado sem investidor. Então, quando eu chego para o time da startup e falo o seguinte, ó, nós vamos vender produto esse ano, normalmente a gente vai levar prejuízo. A gente vai levar prejuízo porque vai ser mais caro eu produzir e vender do que o dinheiro que eu vou ganhar com a venda. Mas por que isso é importante? Eu tenho que criar para a startup tração para poder convencer o investidor a aportar recursos depois. Essa é a nossa estratégia. Primeiro, entra numa startup que os pesquisadores estão olhando só para a tecnologia, o produto, transforma isso num produto que atende uma dor, uma demanda e coloca obrigação, temos que vender esse ano o primeiro produto. Cria atração e atrai um investidor, tá? Normalmente o investidor que a gente consegue atrair nesse momento é o que a gente chama de pré-seed ou seed, né? Aquele capital semente que tem para validar a tecnologia.
E Anderson, Celeste, eu vou falar isso aí, encerro. Normalmente, a gente nem tem, às vezes, né, o registro no mapa, na Anvisa, que eu sei que vocês têm que lidar com isso também. Aí eu falo, o pessoal, os pesquisadores trazem isso à tona, eu falo o seguinte, então nós vamos usar um recurso que chama autorização para teste de tecnologia. Nós temos isso na UFMG. A gente consegue uma autorização para teste de tecnologia pela startup. Então, olha só, Anderson, criei a startup, a tecnologia ainda não foi transferida, isso é importante, ela está dentro da UFMG, eu peço uma autorização para testar a tecnologia, isso sai rápido, eu tenho autorização, então a startup produz um lote, né, de teste, e normalmente a gente vende por um valor simbólico para essa tecnologia ser testada por um cliente real. Por que a gente gosta desse esquema? Porque a partir daí, minimamente eu produzi e vendi. Isso é atração para investidor, né? Então, todo o nosso foco vamos vender e vamos impressionar o investidor para a gente conseguir alguns milhões, e aí a gente coloca a empresa no mercado, né? Eu acho que eu fui um pouquinho confuso, viu, Anderson? Mas... Foi não, Rochelle. Foi perfeito e está alinhado justamente com a estratégia do programa aqui. O nosso objetivo é realmente retardar a abertura do CNPJ para ter o maior apoio institucional por mais tempo e avançar em TRL o máximo possível. Essa foi uma estrutura baseada no programa de empreendedorismo do Pasteur, né, que ele já tem uma história de empreendedorismo, refez todo o programa e foi o grande, né, alvo de estudo para a gente desenvolver nosso programa. Eu gostei muito quando você fala dessa mudança de mentalidade para o mercado, porque o que eu vejo muito, né, principalmente em biotech e deep tech, é que o pesquisador vai para a startup com a cabeça de pesquisador, então ele é excepcional em captar projetos de subvenção econômica, e a startup vira mais um caminho de captar recurso de subvenção. E você tendo a estratégia de foco no produto, né, acho que não só, independente se vai dar lucro ou não, acho que essa mudança de mentalidade é sensacional. Né? A gente gostou muito dessa metodologia de testar e antes transferir a tecnologia, depois queria conhecer um pouco mais dessa estrutura da UFMG, acho que para a gente vai ser muito, muito, muito bacana. Então, Rochelle, a gente está chegando aqui nos minutos. Olha, só um esclarecimento. A essa hora não posso nem perguntar, mas essa autorização para teste, você pede à universidade, né? A universidade... O nosso NIT. Juliana Crepaldi é mestre nisso, sim. Só para finalizar, mais uma, isso eu achei interessantíssimo, né? E também uma participação ativa do NIT em todo esse processo. Fantástico essa visão da FMG também. É isso, gente. Eu ia fazer um comentário tão brilhante, agora eu esqueci aqui, por causa da interrupção interna. Mas, enfim, muito bom mesmo. Sim, esse seu comentário, até o seu comentário final, quando fala de retardar a questão de abrir o CNPJ, até isso afina, né, com a nossa visão, isso que o Anderson já falou, né? Isso não afina muito com esses editais de doutor empreendedor, que eles, né, dão dinheiro e tem que abrir tal startup no ano, só no segundo ano. Então, a gente tem alguma dificuldade de lidar com esses editais de algumas FAPs. E para encerrar mesmo, viu, Fragoso e Cristiano Quental, eu achei muito interessante a gente ter aqui a nossa diretora da Fundação de Apoio, pela primeira vez nesse debate, a Cristiane Cedin, viu, antes, ela é diretora. Ela estava aí, eu estava querendo falar enquanto ela estava, eu vi que ela saiu. Mas fantástico a presença dela aqui, pode nos ajudar a pautar esse assunto. A Fundep sempre foi um modelo que a Fiocruz, alguns diretores da Fundação de Apoio, mirava na Fundep, visitava a Fundep, tudo que a gente queria era fazer uma Fundep aqui, né? E, bom, então a gente também almeja um pouco ter essa habilidade que a Fundação de Apoio de vocês tem. Mas é isso, desculpe esse comentário, essa hora do dia, só mesmo agradecer e encerra aí, Anderson. Então. Tá bom, então, muito obrigado, Rochelle. Eu acho que o chat aqui bombando de parabéns, excelente palestra. Parabéns, acho que o Brasil precisa de mais iniciativas como essa. Eu acho que é um exemplo para o nosso país, para a pesquisa e desenvolvimento do país. Então, parabéns mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo. Sei que tua agenda está muito aí corrida por problemas pessoais, né? Desejo melhoras. E, Rochelle, eu passo para você aí as palavras finais do nosso evento. Adorei estar aqui, viu, gente? Conversa boa.
E, né, Anderson, Celeste, pode contar, vocês conhecem a Juliana também, e aí, Anderson, talvez valha a pena a gente depois até ter uma conversa um pouquinho mais prolongada. Queria escutar um pouco mais do processo de vocês e acho que dá para compartilhar muita coisa, né? Aprender com vocês, a gente compartilha também o que a gente sabe aqui. E fantástico, mais uma vez, parabéns a vocês por essa iniciativa, tá bom? Grande abraço e obrigado a todo mundo aí pela participação. Parabéns, professor, você merece muitas palmas. Parabéns, hein? Todos nós, Celeste. O público também interessado, inteligente, as perguntas foram ótimas, muito diverso, cada vez chega gente nova, super feliz com tudo. Obrigada, essa manhã foi... Bom dia para vocês, pessoal, até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Bom dia, tchau, tchau.